Pai, eu quero te pedir nesse momento, Pai, que o Senhor encha esse lugar com o seu Espírito Santo. Que o Senhor me use, Senhor, para falar mais de Ti, mais da Tua palavra. Obrigado por este privilégio, Pai. Que cada um aqui saia edificado. Que o Senhor nos encha de entendimento, para que a gente possa saber que só Tu é luz, só Tu é o caminho, só o Senhor pode nos restaurar. É em nome de Jesus, o Teu Filho, que eu oro e agradeço. Boa noite. Está fraco. Boa noite. Meu nome é Marcos. Sou filho amado de Deus, igual a música falava aí. E hoje eu quero contar um pouquinho, rapidinho, da minha história. Eu cheguei aqui na NIB em 2016, mais precisamente no comecinho do ano. E vim galgando, vim vindo nos cultos, até que eu me converti. A obra do Senhor foi feita e Ele continua trabalhando até hoje. Mas foi no início de 2017 que eu recebi um convite juntamente com a minha esposa para participar do Celebrando a Restauração. Mas para que fazer o Celebrando a Restauração? Eu era uma pessoa curada, eu era uma pessoa boa, não entendia por quê. Eu tinha me convertido. Quem já me viu falar, eu lia a Bíblia todos os dias, leio a Bíblia todos os dias. Eu vinha no culto, vinha no CENIB, vinha no GA. Eu tinha me convertido, eu era um crente curado. Mas na verdade eu só tinha me convertido, eu escondia atrás de mim muitos defeitos de caráter. Meu passado não tinha sido passado a limpo. Meu passado ainda me incomodava. Eu era cheio de mazelas. E isso interferia na minha vida diária, no meu todo dia. E foi aí que eu comecei a fazer o Celebrando. Entrei numa sala com 12 homens, pensando que eu era o cara. Começaram as lições e eu fui me quebrantando. Fui admitindo coisas que eu achava que eu não tinha. Ouvia um falar, mas eu sou igual a ele. Ouvia outro falar, eu sou igual a ele. Eu também tenho essa luta. E a área que mais me transformou até hoje foi a área da procrastinação. O procrastinar, o deixar para depois, me dava muitos problemas. Problemas em casa. Uma coisa simples. A máquina estragou. Tá, depois eu vejo. A máquina não está funcionando. Depois eu vejo, a lâmpada queimou. Depois eu troco. Sabe o que isso causava? Ira. Desentendimento entre o casal. Isso é só um exemplo. Então, Celebrando, com o tempo, com as reuniões, eu fui mudando. Eu fui sendo tratado nisso. Até o dia que chegou o inventário, e o conselheiro falou, olha, você tem que decidir não procrastinar. Então, todos os dias, eu acordo e falo assim, Deus, hoje eu não quero procrastinar. E não que eu não caia, eu caio sim, porque vocês vão ver aqui, depois eu vou falar, nós temos uma natureza que nos força a fazer isso. Tem alguma coisa que puxa a gente fazer isso. Então, cada ciclo do Celebrando que eu estou fazendo, eu estou escolhendo uma área para tratar. Eu vou confessar uma coisa para vocês.
Eu vou até o final da vida fazendo celebrando, que todos os dias eu acho uma área para tratar. Não para nunca. E o Celebrando a Restauração é uma ferramenta fantástica para a gente ser um cristão melhor, para ser um pai melhor, para ter uma família linda. O Celebrando proporciona isso. Tá? Isso é um pouquinho da minha história. Mas hoje eu quero falar para vocês por que eu preciso ser restaurado. Eu selecionei 3 respostas aqui, mas tem milhares de respostas para isso. Mas esses 3 pontos que eu quero trabalhar com vocês hoje. Número 1. Vamos ver se eu passo aqui. Porque nascemos de um mundo caído. Mas o que é o mundo caído? O plano inicial de Deus ele foi quebrado lá em Gênesis. Porque houve aquela falha de Adão, a falha de Eva. Eles foram desobedientes. Quando Adão e Eva cometeram aquilo, que caíram, entrou a morte, entrou a desilusão, entrou a dor, a vergonha. Por isso, hoje nós precisamos de restauração, porque o mundo foi manchado. Tá? Viver em um mundo caído significa que lutamos diariamente contra o pecado. Nós temos 2 forças dentro de nós. Uma que puxa para cima em direção a Deus, e outra que puxa para baixo nos prazeres do mundo. E o que é mais gostoso para nós? Gostoso é os prazeres do mundo. E é aí que nós precisamos nos restaurar. Porque se nós nos restaurarmos, nós vamos experimentar mágoa, dor. O mundo caído nos faz testemunhar desastres naturais, perdas impressionantes, injustiça, desumanidade, falsidade. O mundo ele parece prevalecer essas coisas. E nós vamos todos os dias nos engatando nele. Todos os dias a gente quer ser a nossa carne. Discórdia e problemas são comuns. Nada disso era o plano original de Deus. Nada. Caímos da nossa posição original do Jardim do Éden. No Novo Testamento tem lá, em 1 João 5,19 diz, mundo jaz no maligno. Isso quer dizer que o inimigo está no controle. Mas o mundo não é dele, ele só tem o controle. E cabe a nós, cada um, optar por seguir uma ou outra. Paulo testifica em Romanos pelo menos 2 vezes. Olha lá, Gênesis, que eu acabei de falar. Vai lá em Gênesis 3 e olha lá como o mundo é caído. O que Adão e Eva aprontaram para nós. Agora vivemos em um mundo caído e toda a criação geme sob as consequências do nosso pecado. Paulo falou isso. Falou lá para Romanos. E Paulo também testifica em Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então o mundo, ele caiu. E nós estamos, todos os dias, caindo em pecado, porque Adão e Eva deixaram isso para nós. Porque nada disso foi que Deus tinha pensado para nós. O Celebrando a Restauração, o Mário acabou de falar aqui, passos 2 e 3, nos apresenta quem pode nos tirar do pecado. Que é o único restaurador do Celebrando a Restauração diz que Jesus Cristo é o único que pode nos tirar.
Lá em Filipenses 5, vamos mudar aqui. Em Filipenses 5 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que versículo maravilhoso. Apesar de todo o pecado, de toda a ira, de tudo que acontece desse mundo caído, nós temos, o Celebrando a Restauração nos diz que Jesus nos tira desse pecado. E Jesus está todos os dias fazendo a obra em nós. Quem conhece o oleiro? Só para fazer aqueles que fazem vasos de barro. O barro precisa ser trabalhado. O barro ele tem uns tratamentos até chegar na forma que é o vaso. Ele não é simples de fazer um vaso. Apesar de ele parecer simples, um vaso, um barro moldado, o barro ele tem que ser pisado. O barro ele tem que ser separado, o que é bom do que é ruim. Ele tem que ser pisado para tirar as bolhas de ar, para ficar um barro puro. E o oleiro, com calma e com tranquilidade, rodando aquela ferramenta que ele tem, ele vai moldando o barro, vai moldando o vaso. E é assim a nossa vida. Nós precisamos nos entregar para sermos moldados, para sair desse mundo do pecado, para sair desse mundo caído que Adão e Eva prepararam para nós. Nós temos que nos deixar nos moldar. Eu não sei a luta de cada um que chegou aqui hoje, mas você tem que deixar ser pisado. Você tem que deixar, o Celebrando a Restauração, eles nos colocam numa batedeira e faz a gente ser moldado. Mas é preciso que você admita que tem o problema. É preciso que você se renda. É preciso que você admita que você precisa de Jesus Cristo. Eu vou repetir isso várias vezes. Assim como o vaso precisa ficar todo mole para ser moldado, ajustado, nós também precisamos estar dispostos a ser amassados, moldados, transformados por Jesus. 2. Por que preciso ser restaurado? Eu achei bom falar disso aqui. Para vivermos a plenitude do sobrenatural de Deus. Quando nós admitimos que temos problemas, que nós compreendemos que precisamos ser restaurados, e é Ele o que restaura, podem acreditar, nós iniciamos o mais belo e profundo dos relacionamentos. A gente descobre, enfim, por que fomos criados. Nós somos criados para adorá-lo. Quanto mais restaurados, mais curados, mais a gente resplandece a graça e a beleza de Deus. E sabe quem que sai ganhando? Outros recebem. Outros alcançam esse favor. E é nesse relacionamento que a gente cria com Deus que a gente pode ver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural que trouxe você aqui essa noite. É o sobrenatural que está aqui. E acreditem, tem a presença de Deus aqui, tem o sobrenatural de Deus agindo aqui. O sobrenatural é diferente do mundo natural. E Deus é o único capaz de realizar milagres, de transformar o impossível em impossível, trazer à existência o que não existe. Olha lá, o sobrenatural de Deus. Deus vai muito além do natural. Os fatos naturais são aqueles que nossa mente consegue visualizar e compreender. São coisas que podemos alcançar com nossas mãos.
São objetivos que alcançamos pelo nosso esforço e mérito, por exemplo, uma faculdade, um carro, uma bicicleta, não sei. E se quisermos viver apenas o que não é natural, não precisaremos de Deus. Se você não acredita no sobrenatural, eu vou dar uma notícia para você. Viver sem Deus é a maior de todas as tolices humanas. Vou repetir. Viver sem Deus é a maior das tolices humanas. Nós precisamos compreender que somente Deus tem o sobrenatural. E isso é reservado para todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. É como se ligasse uma chavinha na gente, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador. A gente fica habilitado para receber o sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural não pode ser explicado pela nossa limitação humana. Portanto, cabe a nós aceitar e desfrutar. O sobrenatural é o poder de Deus que transforma o homem perdido em nova criatura. Ressuscita mortos, cura o incurável. É o favor de Deus imerecido. Manifestado através de sua graça, do seu amor, do seu cuidado para com todas as nossas vidas. Somente o poder sobrenatural e inexplicável de Deus é capaz de nos fazer atravessar os desertos da vida, sem desfalecer e nos fazer vencer as tribulações que tanto roubam a nossa paz. É o sobrenatural de Deus que nos tira do vale, da escuridão, do desânimo, da depressão, da falta de esperança. E por que eu estou falando tanto em sobrenatural? Porque se não formos restaurados, se não nos entregarmos para sermos restaurados, nós não vamos ter um relacionamento. Sem o relacionamento não temos o sobrenatural, nós não podemos viver a essência de Deus. O sobrenatural ele é ativado através da fé. Pois quando colocamos nossa fé em ação, barreiras são rompidas, ultrapassamos os limites do nosso pensamento e passamos a viver uma vida que agrada ao Senhor. Então a gente entra numa dimensão de vida que não pode ser explicada. É tão gostoso. Eu vivo o sobrenatural de Deus, tenho certeza que muitos vivem. É tão bom, é uma paz que não é inexplicável. Além da fé, o poder de Deus nos conduzirá à obediência e total dependência do Senhor. Buscaremos a Jesus e Ele nos revelará seus propósitos para a nossa vida. O invocaremos e seremos atendidos, pois Ele responde a todos que o buscam com um coração sincero. E principalmente um coração quebrantado. Vivemos o sobrenatural e nossa vida nunca mais será a mesma. E eu vou repetir. Não veremos o sobrenatural de Deus se nosso relacionamento estiver quebrado. Se não restaurarmos nossa forma de viver. Relacionamento íntimo com Deus é requisito para viver o sobrenatural de Deus. De ver a plenitude dos frutos espirituais atuando. Quem lembra dos frutos? Lá em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Nós não vamos conseguir nunca ter um relacionamento e ver o sobrenatural de Deus, se não nos entregarmos à completa restauração. Três, precisamos deixar um legado de cura e restauração. Muito mais que um monte de propriedades, que também é bom. Nós precisamos deixar um legado de cura e restauração. Quando eu sou restaurado à imagem do Pai, quando Jesus entra e cura as minhas feridas,
minhas gerações recebem esse favor que eu tinha falado lá atrás. E aí Jesus vem e diz assim: eu vim para que tenham a vida plena. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não interessa o quanto Satanás roubou, matou, destruiu, matou sonhos, esperanças, casamentos, destruiu empresas, relacionamentos. Isso nada importa mais. Jesus vem através da palavra para trazer cura e vida plena. Sinceramente, nós precisamos urgente nos preocupar com aquilo que vamos deixar como legado. Precisamos hoje nos preocupar com o que vamos deixar como legado. Grandes homens da Bíblia deixaram várias heranças. Para citar alguns, quando a gente precisa olhar para um homem que tinha intimidade com Deus, Enoque, ele andou com Deus. Quando precisamos olhar para um homem de integridade, lembramos de José e Daniel, por que não falar de Jó? Quando precisamos olhar para um homem humilde e quebrantado, nos lembramos de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando precisamos olhar para alguém que nos inspire pela sua singeleza da alma, nos lembramos de João. Quem foi João? Discípulo amado. Quando precisamos olhar para alguém que tenha conteúdo, disciplina e coragem, nos lembramos do apóstolo Paulo. E nós? Que tipo de referencial nós seremos? Quando morrermos, qual será o legado que ficará de nós? Qual será a lembrança que os nossos filhos vão ter de nós, a nosso respeito? Viver não é apenas desfrutar o presente. Quem vive apenas o presente não vive. Viver é ter responsabilidade com o futuro. Mas precisa começar hoje, agora, aqui. Se não tivermos responsabilidade com o futuro, condenaremos as próximas gerações. É hoje que nós precisamos começar a nossa restauração. Pois estamos colocando engrenagens em funcionamento que serão desastrosas para as pessoas que nos sucederão. Isso é muito sério, porque o que a gente está fazendo hoje e o mundo do jeito que está, se não nos restaurarmos, se não abrirmos os olhos, nossos filhos vão colher o quê? Nossos netos vão colher o quê? Mas meu pai fazia errado, eu também vou fazer. Meu avô fazia errado, eu também vou fazer. Muitos de nós que estamos aqui hoje, nós não sei a luta de cada um. Chegou aqui trazendo consequências dos seus lares, frutos de decisões e atos dos seus antepassados. Acabei de falar. Muitos de nós carregam hoje marcas de destruição, marcas profundas. A maior riqueza que nós vamos deixar não é o bem material, já vou repetir, e sim os valores que semeamos nas vidas de outras pessoas, que terão memória daquilo que fizemos. Quais são os processos que nós estamos gerando hoje em nossa vida? Será que, se alguém for escrever um relato da nossa vida, o que vão dizer de nós? O que vão escrever? O que vão colocar no papel? Que tipo de herança vamos deixar? Que possamos deixar uma marca positiva para a nossa geração. Que possamos semear coisas boas na vida das pessoas e servirmos de inspiração para muitos.
Enfim, nós precisamos deixar um legado. Léo, pode subir? É preciso urgente restaurar nossas vidas. Para isso, nós precisamos estar arrependidos e quebrantados. Esse salmo me veio uma vez quando eu estava orando. E eu quis repetir ele agora. Porque foi durante um quebrantamento que eu pude admitir minhas falhas. Foi durante um choro que eu entendi que eu tinha que ser restaurado. É muito difícil você chegar para alguém e admitir a tua falha. Mas quando você se quebranta, você se arrepende, tenha certeza que Deus vai estar agindo. Pois Deus parece que gosta das coisas quebradas. Olha o que diz esse salmo. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sabe o que Deus usa mais para a sua glória? São pessoas e coisas quebradas. Os sacrifícios que Ele aceita são os corações quebrantados e arrependidos, corações contritos. Olha os exemplos, o quebrantamento natural de Jacó. Ele colocou no lugar onde Deus pôde revestir do poder espiritual. Foi o quebrantamento de uma rocha lá no Monte Horebe, pela palavra de Moisés que permitiu a saída das águas frescas para o povo do deserto. Foi quando os 300 eleitos, sob a liderança de Gideão, quebraram os jarros. Tipo do quebrantamento de seus próprios corações. Quando quebrou aquele jarro, a luz escondida resplandeceu para a confusão dos adversários. Foi quando a viúva pobre partiu o selo do pequeno pote lá de óleo e derramou, e Deus multiplicou para pagar suas dívidas e suprir-lhe o sustento. Estão vendo como Deus gosta de coisas quebradas? Foi quando Esther arriscou a vida e rompeu uma etiqueta da corte pagã, que obteve o favor do rei para livrar seu povo da morte. E foi impressionante também quando Jesus tomou aqueles 5 pães e partiu, ele quebrou um pão para se multiplicar e alimentar todos os 5.000 homens. Foi quando Maria quebrou o belo vaso de alabastro, tornando daí por diante inútil, mas precisou o vaso ser quebrado para o perfume entrar na casa. É quando um grão de trigo é quebrado, se rompe, o grão de trigo morre, ele é quebrado, ele morre, e da sua morte brota grãos, centenas de farinha, e assim por diante. E o mais impressionante foi quando Jesus deixou o seu corpo partido e rasgado pelos espinhos, pelos pregos, pela lança, que sua vida interior foi derramada como um rio cristalino, do qual os pecadores sedentos podem beber e viver. Deus precisa de coisas quebradas. Eu não sei o quanto quebrado você chegou aqui hoje. Eu não sei
talvez você tenha chegado aqui com ideias suicidas. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo no fundo do poço. Talvez você tenha chegado aqui com um desentendimento familiar. Talvez tu tenha chegado aqui sem esperança nenhuma. Talvez tu tenha chegado aqui com o mundo te condenando por alguma coisa que você fez. Talvez tu tenha chegado aqui com problema de saúde. Talvez tu tenha chegado aqui com algum vício, algum trauma, que é uma ferida que está te incomodando. Talvez tu tenha usado droga hoje, eu não sei. Talvez tu tenha chegado quebrado demais. E é desses que Deus quer. Mas Ele quer com um coração quebrantado, um coração arrependido. Ele quer os esquecidos, quer os abandonados. A esses, o Espírito Santo está tomando e vai usar para a glória de Deus. Amém?